Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Tenho que começar por reconhecer, por confessar, não é fácil para mim, nem presumo para os meus colegas que irão falar, discutir política europeia quando estamos ensombrados pela tragédia que se abateu sobre o país. Mas há um assunto sobre o qual temos de falar e tem de ser mesmo hoje, Sr. Primeiro-Ministro. Não só porque envolve aspectos do núcleo duro da soberania nacional, mas também porque o processo político interno aqui dentro, na relação entre o Governo e o Parlamento, em torno desse tema, não está a correr bem. E estou a ser eufemístico. Refiro-me, claro, ao chamado projeto da União de Defesa, isto é, aquele domínio de integração da União Europeia que envolve as áreas da segurança e da defesa. Há um ano que nós todos sabemos que a defesa iria ser precisamente aquele domínio que na Europa pós-Brexit iria sofrer o maior impulso de integração. Há um ano que nós sabemos que iria ser criada, a curto prazo, uma cooperação estruturada permanente. No último Conselho Europeu, onde o senhor esteve presente, ficou definido para os Estados-membros que teriam de levar trabalho para casa a ser concluído em 3 meses. No que diz respeito à proposta para um programa de desenvolvimento industrial de defesa, propostas para o programa de aquisição de equipamentos militares e das suas capacidades militares, propostas para os mecanismos de financiamento. Em setembro, no Conselho dos Ministros da Defesa, a alta representante para os assuntos externos, Federica Mogherini, anunciou no final da reunião que havia um consenso alargado sobre as grandes linhas de cooperação estruturada permanente, que os ministros deram apoio substancial para formar listas detalhadas de compromissos conjuntos vinculativos. Disse que até ao final de setembro os ministros iriam consolidar essa mesma lista de compromissos, que já havia 30 propostas de projetos a serem desenvolvidos no tal mecanismo da cooperação estruturada permanente. E disse até que já havia muitos Estados-membros que tinham manifestado a vontade de aderir à tal cooperação estruturada permanente. Isto significa que durante estes 3 meses, nestes últimos 6 meses, neste último ano, houve trabalho dos governos, esperamos nós que também tenha havido do governo português, houve negociações, houve discussões, houve elaboração de listas, houve preparação de propostas. Mas o que é que este Parlamento sabe em concreto da posição que o governo português tem assumido nestas matérias? Não sabe nada. E não foi por o PSD não ter interpelado sucessivas vezes o governo. Há 6 meses que estamos a fazer perguntas concretas sobre estes temas que já não podem ser abordados, como o Sr. Primeiro-Ministro acabou de fazer, com generalidades. São coisas importantíssimas para o funcionamento do Estado português e para o futuro da União Europeia. A única coisa que nós sabemos da posição do governo português é que tem ministros que se gabam de que ninguém conhece a posição do governo português sobre estas matérias. E querem fazer passar isso como se fosse uma estratégia. Dá a ideia até que os ministros, eles próprios, não sabem qual é a opinião do governo sobre estes temas. A nós responderam sempre que era prematuro, que estavam a analisar, que ainda não sabiam, que não podiam formar uma opinião, que era preciso esconder as cartas. Nunca houve respostas concretas e por isso, Sr. Primeiro-Ministro, hoje, a 4 semanas da reunião dos Ministros da Defesa, onde tem de haver uma resposta de Portugal se adere ou não à cooperação estruturada permanente, o Sr. Primeiro-Ministro tem a obrigação política, e eu recordo, legal, de responder a perguntas concretas que eu irei fazer. Primeiro, o Governo vai aderir ou não à cooperação estruturada permanente? Repito, estamos a 4 semanas dessa decisão. Se não vai, porquê? Se vai, em que condições aceita participar? O Governo apoia a Constituição de um fundo de defesa na dupla dimensão de aquisição de equipamentos militares e de financiamento da mobilização das capacidades militares? O Governo acha... Qual é a missão da Agência Europeia de Defesa que o Governo acha mais adequada? Acha que faz sentido ter a Agência Europeia de Defesa e o Fundo Europeu de Defesa em conjunto? Que lista de critérios e de compromissos vinculativos está a ser preparada pelo Governo, como se comprometeu a fazer no Conselho Europeu de junho, no Conselho de Ministros da Defesa de setembro em Tallinn e como consta da agenda do Conselho de Ministros desta semana, do Conselho Europeu desta semana? Quais são as áreas de cooperação para projetos que o Governo escolheu ou pensa escolher? Que articulação tem havido com as FIAs das Forças Armadas Portuguesas na elaboração dessas listas de áreas de cooperação?
Quais são os projetos que o Governo propôs, ou vai propor, no âmbito do Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial de Defesa? Quais são as condições de financiamento da cooperação estruturada permanente que o Governo considera preferíveis? Sabemos que a França tem uma opinião, a Alemanha tem outra. O Governo português que opinião tem? Pelos vistos, não tem nenhuma, nem quer que os parceiros europeus e o Parlamento saibam que não tem nenhuma. Quais são os mecanismos de avaliação, isto é um ponto muito importante, que o Governo considera mais adequados neste âmbito? Concorda com a existência do chamado CARD, quer dizer, um mecanismo anual de revisão dos planos de defesa nacionais e das prioridades que são postas nesses planos, nos termos em que esse CARD está a ser discutido? Pela informação que é pública, o tal CARD vai iniciar-se agora numa versão experimental, mas voluntária. O Governo tem a obrigação legal e política de dizer ao Parlamento se vai colaborar com este mecanismo de revisão ou não. E tem de responder hoje. Isto são perguntas concretas que existem respostas concretas da maior importância. Eu, sinceramente, nem compreendo o silêncio do Governo nesta matéria. Será porque o Primeiro-Ministro e os seus ministros se sentem inibidos de discutir este tema, porque é inconveniente discuti-los com os parceiros de geringonça, dado que o Bloco de Esquerda e o PCP têm demonstrado até agora uma oposição firme a todo este tipo de projetos? Será que é isso? Mas se é isso, Sr. Primeiro-Ministro, também lhe digo, o país não tem de estar a andar a reboque das conveniências da geringonça ou dos planos que o senhor faz para o futuro da geringonça. Muito bem. Será que este silêncio se deve à total ausência de política europeia por parte de um Governo e de um Primeiro-Ministro que tanto apregoaram a necessidade de ter uma política europeia diferente, original e por aí adiante? Até agora nós não sabemos nada. O Governo deve explicações a esta casa sobre um assunto que, eu volto a repetir, toca no centro das disposições da soberania nacional e o Parlamento, a Assembleia da República, é a guardiã de todos esses aspectos da soberania nacional. Nestas coisas, às vezes, o ridículo e o caricato são mais sintomáticos do que grandes demonstrações. Eu dou-lhe um exemplo, Sr. Primeiro-Ministro. Em março, a Assembleia da República, por consenso, todos os partidos, bem me lembro, repudiaram as declarações do Presidente do Eurogrupo. Por consenso também, julgo que todos os partidos pediram a demissão do Presidente do Eurogrupo. O Sr. Primeiro-Ministro fez declarações totalmente desproporcionadas, diga-se de passagem, dizendo que a credibilidade da Europa nunca recuperaria enquanto o Presidente do Eurogrupo desempenhasse cargos nas instituições europeias. O seu Governo preparou um teatrinho de terceira categoria por parte do Secretário de Estado Adjunto das Finanças e do Tesouro de confrontação com o Presidente do Eurogrupo apenas para as câmaras de televisão portuguesas verem. Ora, há 2 semanas, o Presidente do Eurogrupo disse, em conferência de imprensa, que tinha o apoio de todos os ministros das Finanças, incluindo o português, para manter-se à frente do Eurogrupo até ao final do seu mandato, apesar de já não ser Ministro das Finanças do governo holandês. E ainda acrescentou que depois de concluir este mandato, com o apoio do Ministro das Finanças português e, portanto, do Primeiro-Ministro de Portugal, que iria desempenhar um cargo no Mecanismo Europeu de Estabilidade. Sr. Primeiro-Ministro, que credibilidade é esta? Que política europeia é esta? Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado.